Você já fez um exame que não precisava e nem sabe disso. E o pior, esse exame ele pode ter feito mal sem que você percebesse, né? Você já foi ao médico e já saiu sem nenhum exame. Alguma vez? Né? Sem exames de sangue, sem exames de raio-x, sem exames de check-up. E quando isso acontece, quando você vai ao médico e sai sem nenhuma solicitação de exame, você fica com uma dúvida, né? Esse médico ele é ruim ou ele sabe algo que você não sabe? Antes de eu continuar isso aqui, deixa eu deixar claro uma coisa. Esse vídeo não é contra os exames, tá? Porque exames, na boa parte, grande parte das vezes, eles salvam vidas, né? Mas quando eles são bem indicados, né? Hoje eu vou mostrar por que em alguns dos melhores sistemas de saúde do mundo, pedir exame sem necessidade é considerado um erro médico e iatrogenia. E mais do que isso, eu vou te explicar porque o excesso de exames ele pode vir a prejudicar você. E porque dizer não hoje para o médico virou um ato de coragem na medicina contemporânea. E quem sabe até o final desse vídeo você passe a desconfiar menos do médico que pede poucos exames e mais daquele que pede tudo. A sociedade ela acredita que quanto mais exames, melhor. Mais cuidado, né? Isso parece lógico, mas a medicina não funciona por uma lógica intuitiva. Ela funciona por evidência. A medicina ela é baseada em evidência. E a evidência mostra algo que é extremamente desconfortável. Quanto mais exames desnecessários você faz, maior é a chance de encontrar algo que não significa nada. Mas, por exemplo, uma pessoa faz um exame de rotina sem indicação e aparece uma pequena alteração no exame. Daí ela faz outro exame, mas que vai acabar te transformando num paciente, né? Você quer um exemplo? Depois outro exame, e aí isso acaba numa biópsia. E no final ela descobre que nunca teve doença nenhuma, né? Mas passou meses como paciente. Isso geralmente acontece por três mecanismos principais, né? Ou o exame é um falso positivo, que é quando o exame ele vem alterado, mas você não tem doença nenhuma, ou quando acontece sobrediagnóstico, você tem uma alteração real no exame, mas que nunca te causaria problema na vida, né? Tem a cascata iatrogênica, que é um exame que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, até te gerar um dano, né? Você entra no consultório saudável e de tanto fazer exame sai doente no papel. Ó, na Suíça e em vários países europeus não existe essa cultura de pedir exames de rotina para todo mundo. Nem na Suíça, nem no Reino Unido, nem no Canadá, nos países nórdicos também não se pede. Lá o raciocínio é simples. O exame ele não é visto como prevenção, né? Exame é ferramenta, né? Lá a prevenção de verdade é vacina, o estilo de vida, o rastreamento direcionado, né, de acordo com a idade e sexo, a história clínica bem feita, é uma base científica muito sólida, explícita, né? E isso não é opinião não, essas recomendações elas vêm de instituições muito grandes, né, que analisam milhares de estudos antes de definir um exame que realmente traz benefício, né? Então, o rastreamento não é pedir um exame para todo mundo, é selecionar os grupos com base no risco de desenvolver a doença, né? Por exemplo, a mamografia, a partir de 50 anos, tem uma idade específica. A colonoscopia, também a partir de 50 anos. Exames laboratoriais, né? Também tem a idade para pedir. Fora disso, o excesso de exame vira ruído, né? Exames eles têm a hora certa da gente pedir. E essa hora não é baseada na ansiedade do paciente, né? É baseada na probabilidade que o doente tem de adoecer, né? Todo exame ele funciona melhor quando existe uma suspeita diagnóstica. Isso se chama probabilidade pré-teste. Sem suspeita, o exame ele erra mais do que ele acerta, né? Existem indicações para a gente solicitar e as indicações elas são clássicas e todo médico conhece. Primeiro a gente solicita para rastreamento, quando tem um benefício comprovado numa população específica. Segundo, a gente solicita para investigar algum sintoma. E terceiro, pelo monitoramento da doença que já existe, né? Na pediatria, isso é ainda muito mais claro. A criança que é saudável não precisa de uma bateria de exames. Ó, você que vai levar seu filho no médico, no pediatra, o acompanhamento para o seu filho não é fazer exame, tá? É ver o crescimento, o desenvolvimento, a vacina,
tá? Exames sem indicação na criança mais prejudica do que ajuda. Fora dessas situações, como eu já falei, um excesso de exame acaba levando a ruído. E ruído pode levar dano para você, para seu filho. E aí você pode se perguntar, ué, mas doutor, se a ciência é clara, por que ainda se pede tanto exame? Porque a medicina ela não é feita só de ciência, né? Ela também é feita de pressão. E o que eu vou falar agora você pode não gostar, mas é a realidade, né? Muitos exames são pedidos não porque você precisa, mas porque alguém está com medo ou alguém está ganhando com isso, se é que você me entende. Né? Geralmente os motivos de pedir tanto exame assim é por pressão dos pacientes, o medo médico da judicialização, né? É um modelo de remuneração também. Tem aí uma cultura médica já antiga, então nem tudo que é tradicional é correto. Hoje, quando a medicina entra em conflito com a expectativa do paciente, surge uma tensão gigantesca. Isso revela algo muito mais profundo, né? Que as pessoas aprenderam a confiar mais no exame do que no raciocínio clínico do médico. E isso gera judicialização, exposição, pressão social. É um efeito silencioso, né? O médico acaba agindo pelo medo e não pela ciência. Isso já é uma realidade hoje, né? A gente vê na internet. E só quem perde com isso é o paciente. E muitos pacientes, eles não entendem o que é o conceito de atendimento humanizado, né? Mas o que é ser humanizado? Vamos desconstruir isso daqui, olhando pelo prisma da medicina. É ouvir? Sim. É acolher? Sim. Mas não é ceder a tudo que o paciente quer, a tudo que você quer. O paciente muitas vezes quer segurança, quer controle, resposta rápida, e o exame dá essa ilusão para o paciente. Mas medicina não é sobre sensação, é sobre resultado. E o melhor atendimento que você vai ter não é o atendimento mais simpático, é o atendimento mais correto, inclusive do ponto de vista ético. Em comparação desse modelo de saúde que nós temos aqui com os modelos lá fora, se a gente for comparar um com o outro, qual é o melhor? Isso depende do que você valoriza. Para a gente fazer uma comparação, o modelo americano e brasileiro, mais exames, mais custos, mais prevenção, mais sobrediagnóstico. Já o modelo europeu tem mais confiança, menos exames, menos medicalização, né? É mais raciocínio clínico, não é sobre ser certo ou errado, é sobre o risco. Eu acho que o maior erro é confundir a ação com o cuidado, porque nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Né? Uma dica para você que é paciente: quando você for ao médico, na próxima consulta, você pergunte para ele assim: doutor, por que esse exame é necessário? Doutor, o que você espera encontrar nesse exame? O que vai mudar se der alguma alteração? Faça essas perguntas para o seu médico. Isso é medicina baseada em evidência na prática. O melhor médico não é aquele que faz mais e pede mais exames. Não se enganem, tá? O melhor médico é aquele que sabe quando não fazer tal coisa. E isso pode te incomodar. Que bom que te incomodou. Ótimo. No próximo vídeo eu vou falar como a medicina virou um mercado, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque aqui você aprende a pensar. Pensar incomoda mesmo.